Iniciando uma série de apresentações sobre seus direitos na enfermagem, nesse primeiro vídeo, que foi dividido em duas partes, eu vou abordar o tema processo ético-disciplinar de forma introdutória, numa linguagem objetiva e com a intenção de oferecer respostas para estes 8 questionamentos listados abaixo, que eu considero fundamentais para sua melhor compreensão desse assunto. O ideal mesmo se não responder a um processo ético-disciplinar, mas se isso acontecer, você vai ver também que não há motivo para se desesperar. Então, se você trabalha na área da enfermagem, em qualquer uma das categorias reconhecidas pela Lei de Exercício Profissional, como enfermeiro, técnico, auxiliar ou parteira, ou se está em formação superior ou técnica, eu te convido a permanecer até o fim, porque certamente você vai receber informações importantes para a sua carreira. Eu sou Ricardo Maia, graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba e graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande. A princípio, eu tenho dois objetivos. O primeiro é fornecer noções elementares sobre o processo ético disciplinar no Corém, e o segundo é despertar você para a necessidade de conhecer a legislação. Embora eu reconheça que muita gente que é da área de saúde tem aversão ao campo do direito, mas você vai reconhecer que é fundamental para o seu desenvolvimento profissional. O suporte legal que embasa essa explanação se encontra na Constituição Federal e na normatização do COFEN, precisamente nas resoluções número 370 de 2010, que é o Código de Processo Ético da Enfermagem, e a resolução número 564 de 2017, que é o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Então, sabe o que é possível responder a um processo ético disciplinar, que daqui para frente eu vou abreviar apenas como PED, quando, por exemplo, você praticar um ato que seja previsto como infração ético-disciplinar, ou quando você incorre numa omissão ao deixar de agir dentro da sua esfera de atribuições funcionais, ou ainda quando você incorre numa conivência, quando tolera que alguém faça alguma coisa ilícita, às vezes até para se beneficiar de forma direta ou indireta. Essas definições são encontradas no artigo 104 da Resolução 564 de 2017. Vamos à primeira pergunta então. Afinal, o que é um PED? Talvez esse nome processo cause um pouco de sobressalto, porque você já tem ouvido falar de outros tipos de processo, como processo trabalhista, processo criminal, processo civil. O processo ético-disciplinar é semelhante a estes outros, mas cada um tem uma finalidade específica, sendo todos eles uma sequência ordenada de atos formais, onde o PED é um procedimento de natureza investigativa, é autônomo, ele é precedido de um parecer que às vezes pode ser subsidiado numa averiguação prévia, se for necessário coletar mais informações para ver até que ponto a denúncia que foi formulada é consistente. Então, o PED é composto também de sucessivas etapas e obedece a um rito processual, que é o Código de Processo Ético da Enfermagem, Resolução número 370 de 2010 do COFEN. Quando ocorre um fato digno de ser apurado pelo Conselho Regional de Enfermagem, há uma sequência lógica a ser seguida. Primeiro acontece uma denúncia, que é escrita ou verbal, sendo ela verbal, necessariamente vai ser reduzida a termo, e através de uma pessoa que necessariamente tem que ser identificada. Então não pode existir essa denúncia anônima. Uma outra forma é de ofício pelo próprio órgão fiscalizador, quando lhe chegam ao conhecimento documentos, notícias da mídia, comunicados de outros órgãos como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia. O parecer fundamentado, como o próprio nome sugere, não se baseia em achismo, né? Então, recebida a denúncia, vai ser feita aí uma análise do que existe de concreto em termos de documentos, para que se constate ou não o indício de infração. E aí pode haver uma averiguação prévia caso a pessoa que vai emitir esse parecer não se sinta seguro para dar uma opinião a respeito da necessidade ou não de instauração do processo. Então, a possibilidade de arquivamento ou de instauração do PED depende de condições de admissibilidade, que são constantes do artigo 27 da Resolução 370 de 2010. Estas são as 5 condições de admissibilidade exigidas pela lei. É preciso que o denunciado seja inscrito no Corém ao tempo do fato. Para isso, é preciso que se conheça sua identificação, e aí serão checados os indícios de infração ética e ou disciplinar, assim também como os elementos de convicção suficientes
além de o fato não ter sido alcançado pela prescrição, o que acontece em 5 anos após a ocorrência que motivou a denúncia. Quando ocorre uma infração ética disciplinar, isso se dá quando há uma desobediência ou inobservância ao Código de Ética e outras disposições normativas do COFEN. E essa lista de proibições que são vedadas ao profissional da enfermagem se encontram dispostas nos artigos 61 a 102 da Resolução número 564. Como já disse, prescrevem 5 anos a partir da data do fato. Nesse momento eu acho importante que você saiba diferenciar o que é conduta dolosa ou culposa, que causa muita confusão aí na cabeça das pessoas. Então, doloso é sinônimo de proposital, intencional, desejado. É quando se diz que a vontade de uma pessoa está direcionada para um resultado. Em contrapartida, culposo é algo acidental, é não intencional, algo não pretendido por quem deu causa. E isso ocorre por imperícia, imprudência ou negligência. O que é que você acha que é mais grave? Para mim, na verdade, o critério não é se é doloso ou culposo, porque uma conduta não intencional pode se tornar até mais grave do que alguma coisa que foi feita propositalmente. Isso vai depender de cada circunstância. Então, imperícia é a falta de habilidade para uma determinada tarefa. É quando alguém vai fazer alguma coisa para o qual não está devidamente preparado, não tem segurança para fazer. A imprudência consiste na ausência de cuidados. Então, você tem a habilidade, mas faz de uma forma descuidada aquilo que acabou causando um incidente e trazendo dano a alguém. E a negligência é a atitude omissiva, é o dar de ombros para as circunstâncias e não estar nem aí para o que vai acontecer. A segunda pergunta da sequência é: quem pode ser investigado em um PED? Apenas os profissionais registrados junto aos Coréns e por motivo ligado ao exercício da enfermagem podem ser investigados. Então, a norma, o Código de Ética da Enfermagem, não alcança estudantes de graduação ou curso técnico, e assim como pessoas não inscritas no Corém. Os primeiros, os estudantes, porque não é exigida vinculação, porque no máximo eles realizam estágios supervisionados ou aulas práticas sob a supervisão de um preceptor. E os segundos, porque não podem nem sequer exercer a enfermagem. Pessoal, mesmo que uma pessoa tenha formação, mas está trabalhando sem o registro no Corém, ela se encontra em uma situação irregular e cometendo uma contravenção penal, chamada exercício ilegal de profissão, que pode ser punida com prisão de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, como é considerado um delito de menor potencial ofensivo, essa pessoa deverá ser processada no juizado especial criminal e, como é uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, provavelmente vai ocorrer a substituição pelo pagamento de cestas básicas ou multa. Vamos então à terceira pergunta, que versa sobre quais as finalidades de um PED. Existem duas finalidades principais. A primeira delas é investigar a ocorrência de uma violação ao Código de Ética da Enfermagem e outras normas, sempre dentro do contexto do exercício profissional. A segunda é a aplicação das punições administrativas que são previstas no Código de Ética da Enfermagem. Você não precisa perder o sono atormentado por essa dúvida se pode ser preso porque está respondendo a um PED. Na verdade, não existe essa possibilidade de prisão, porque já foi dito, e precisa ficar bem claro que o PED é uma investigação administrativa e não policial ou judicial. Então, no máximo, são aplicadas sanções administrativas como advertência verbal, multa, censura, suspensão ou cassação do direito ao exercício profissional. E nós vamos ver detalhadamente mais à frente. O que pode acontecer, e a gente espera que não seja tão grave assim o caso, é que o fato pelo qual você está respondendo a um PED também seja considerado crime e, paralelamente, haja um inquérito policial ou um processo judicial em andamento. Então, nesse caso, em particular, se houver constatação de que você, como acusado, está causando algum tipo de tumulto para a investigação, como intimidação de testemunhas, ocultação ou destruição de provas, enfim, alguma coisa que venha dificultar a realização da investigação, aí o delegado de polícia que conduz a investigação ou o promotor que está à frente do processo podem solicitar à justiça a decretação da sua prisão preventiva para evitar prejuízos ao andamento desses dois
dessas duas investigações paralelas. Aqui tem pergunta, talvez desperte mais o seu interesse, que nós vamos falar agora sobre os seus direitos, né? Existem vários direitos. O mais abrangente deles é o conceito de direito à ampla defesa e contraditório definido na Constituição Federal. Então, nele estão contidas todas as possibilidades de produção de defesa que venham favorecer a quem é acusado. Ou seja, se você está respondendo a um PED, então você tem o direito de exercer a ampla defesa e contraditório através da conhecimento do processo, juntando todas as provas que sejam do seu interesse, produzindo documentos, enfim, tudo que venha lhe beneficiar. Você também tem o direito de apresentar recursos administrativos e judiciais, assim como tem o direito ao sigilo, assegurado na Resolução 370, no artigo 39, onde o seu nome deve ser preservado até o final do trâmite do processo, né? Isso para evitar que você sofra pré-julgamentos. Mas eu vou lembrar que nos tempos em que nós vivemos hoje, as redes sociais estão aí para fazer esse julgamento antecipado, né? A exposição antecipada, todo mundo já vai lhe taxar ali como irresponsável, como culpado, e depois que for esclarecido, se você for inocentado, ninguém tem a mesma preocupação de mostrar a verdade dos fatos. Então é bom ter muito cuidado como você se conduz na sua carreira. A sexta pergunta também é bem interessante, que é a dúvida se você vai ou não precisar da assistência de um advogado para responder a um processo ético disciplinar. Veja só, não é obrigatório que você seja assistido, mas eu recomendo e existem vários bons motivos para isso. O primeiro deles é que, como profissional da área jurídica, ele vai estudar o processo e vai usar a experiência dele para colher ali as informações que são necessárias para formular uma orientação para você enquanto cliente, no sentido de como você deve se comportar, o que vai responder quando for ouvido, né? Vai definir contigo uma estratégia de enfrentamento. Existem várias estratégias e vocês, dependendo de cada circunstância, vão escolher o que é melhor fazer. Vai elaborar uma defesa técnica bem estruturada, que é fundamental para um bom desfecho em seu benefício. E tem a possibilidade também de apresentar recursos administrativos e judiciais no tempo e no modo corretos, de maneira que possa, até se for o caso de não conseguir uma provação de inocência, mas pelo menos minorar os efeitos de uma eventual condenação. Então chegamos ao final dessa primeira parte. O conteúdo foi dividido em duas partes para não se tornar tão extenso, e eu peço que você assista a segunda parte também, onde a gente vai complementar aí os tópicos pertinentes ao processo ético disciplinar.